Contextualizando, uma aplicação monolítica é aquela que foi desenvolvida utilizando uma arquitetura onde as camadas do software são dependentes uma das outras, formando um único bloco que podem, inclusive, rodar em um único processo. Da interface do usuário até o banco de dados. Tudo é criado de uma forma vertical, onde se uma camada falha, a aplicação toda falha. Mas se engana quem acredita que a arquitetura monolítica é antiga ou tradicional ou não vale mais a pena usar. Todo tipo de arquitetura encontra espaço dependendo do nível que o projeto de software precisa ter na sua vida útil. Por isso, te convido a ficar nesse vídeo até o fim para entender melhor o que está por trás desse tipo de aplicação e como ele se difere das outras arquiteturas, como a de microserviços. Então, vem que vai dar bom! Se você quer entender mais sobre esse maravilhoso mundo da programação, então você veio ao lugar certo. Esse aqui é o Dicionário do Programador, do Código Fonte TV. E como eu sei que você gosta de estar sempre aprendendo, nós trouxemos a melhor plataforma de todas aqui nesse vídeo. Estamos falando da Alura. São mais de 1.300 cursos para você poder estudar por todas as áreas de TI e se aprofundar na que mais te interessar. Se manter atualizado nesse mundão atual é essencial, ainda mais se for com a Alura, que conta com uma comunidade incrível que te ajuda a evoluir. Agora, se você está atrás de um desconto dos CDFs aqui na Alura, você também está no lugar certo. Basta acessar o nosso link especial que está aqui na descrição do vídeo. O que é essa tal de aplicação monolítica, ou arquitetura monolítica, ou também conhecido simplesmente como monolito? Podemos começar definindo que uma aplicação monolítica é aquela onde toda a base de código está contida em um só lugar. Ou seja, toda a lógica de negócio, conectividade com o banco de dados e também a interface é um só bloco com códigos. Quando se trata de monolitos, estamos falando basicamente de arquitetura, ou seja, em como as camadas do software foram pensadas e desenvolvidas. Quer um exemplo? Então, olha só isso. Vamos imaginar uma aplicação web tradicional, onde o cliente, obviamente, é o navegador. Nessa aplicação temos uma arquitetura em 3 camadas. Inclusive, por muitos anos, essa foi a maneira mais moderna para desenvolvimento de aplicações para diversas plataformas. Temos no topo a camada de apresentação, que é onde tudo será mostrado para o cliente. Em uma aplicação desktop é a janela do software. No caso de uma aplicação web, elas são as páginas HTML, CSS e JS que serão renderizadas no navegador do cliente. Resumindo, o front-end. Já na camada de negócio, temos toda a lógica da aplicação. É nessa camada que toda a base de código, utilização de bibliotecas, chamadas a APIs, criação de rotas, ficam armazenadas. Podemos ver também, em alguns lugares, chamando ela de camada de aplicação. E, por último, temos a camada de acesso a dados, que é um conjunto de códigos responsável pela abstração do banco de dados utilizado no sistema. Em muitas aplicações com essa arquitetura, é ali que muitas vezes se utiliza o cacheamento dos dados. Então, nessa camada era feita uma espécie de réplica da estrutura dos dados em classes para poder serem manipuladas pela camada de negócio. Então, na camada de dados, a conexão com o banco de dados é realizada independentemente se é MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MongoDB, assim como a montagem dos comandos para comunicação com o banco, podendo inclusive utilizar um ORM ou não. Se você já é um desenvolvedor experiente ou ainda está engatinhando na programação, eu tenho certeza que a arquitetura monolítica faz parte da sua vida. Mesmo nos dias atuais, a melhor forma de entender essas camadas e como a programação se integra com elas é através de um monolito. Essa abordagem de estrutura é baseada no princípio de que todos os processos dentro de uma mesma solução são altamente acoplados, são dependentes, compartilham de uma única base de dados e executam todos os processos como se fosse um único serviço. Depois que vamos avançando nos estudos de arquitetura de software, a gente começa a perceber que essa abordagem é muito útil, porém apresenta aí as suas desvantagens. Como um único ponto de falha. Problema no sistema de newsletters? Não conseguimos fazer o pagamento dos funcionários porque o sistema da Folha não funciona? Baixa escalabilidade. Temos que copiar toda a stack
para escalar horizontalmente. Quanto maior o sistema, maior é a base de código, já que tudo fica no mesmo lugar. Ainda temos a agregação de tecnologia. Utilizar uma única tecnologia faz com que problemas que seriam resolvidos mais facilmente com outras tecnologias sejam ignorados. O clássico: quando você tem um martelo, todos os problemas se tornam pregos. Por exemplo, se o desenvolvimento de uma nova funcionalidade exigir outra linguagem de programação, existem duas possibilidades. Ou todo o código é refatorado, ou a arquitetura do sistema deverá ser trocada. Desperdício de esforço. Imagina que você tem que mudar o texto de uma das telas de uma aplicação monolítica de 50 mil linhas. Quando você for publicar isso, ela vai ter que ser completamente recompilada. Tudo isso por causa de um texto. E aí, será que vale a pena? Ainda temos a demora de aculturamento. Um novo funcionário vai demorar bastante para entender como tudo funciona. Só coisa ruim, né? Então, por que se usa tanto monolítico? Ele é utilizado justamente por ter muitas vantagens bem interessantes. A simplicidade da arquitetura. Ou seja, não existem muitas camadas com que se preocupar durante o desenvolvimento da aplicação. É mais fácil e até rápido começar um projeto e colocar ele para rodar. Agregação de tecnologia. Toda a aplicação é desenvolvida em uma mesma tecnologia, facilitando a coesão da equipe. Ou seja, em um primeiro momento, essa agregação é benéfica para colocar a aplicação em produção. Fluxo de publicação simples. O deployment é deveras simplificado. Alterou, compilou, publica e corre para a galera. E, finalmente, desenvolvimento rápido. Por ser uma arquitetura mais simples, o desenvolvimento tende a ser mais rápido, principalmente quando levamos em conta outros aspectos, como padronização de código e boas práticas. A partir do momento que a base de código aumenta, a complexidade também aumenta. Então, a rapidez que se tem no primeiro momento só é sustentável seguindo determinados padrões. Antes da computação em nuvem, o desenvolvimento de software utilizando arquitetura monolítica era a principal solução encontrada para projetos pequenos e também gigantes. Obviamente, o problema de escalabilidade era contornado de outras formas, como aumentando a capacidade e número de servidores, utilizando estratégias de cacheamento e várias instâncias de banco de dados. Por isso que jogar pedra e afirmar que para funcionar tem que ser tudo em nuvem não é muito legal, né? Em vários cenários, o uso do monolito é muito importante. O que fizemos, a grosso modo, foi expandir a estrutura de dados e serviços que tínhamos em um banco de dados único para vários separados por poucas responsabilidades, mas altamente disponíveis. Mas vamos deixar de lado os microserviços, até porque já temos um vídeo sobre essa abordagem aqui nesse card. Vamos olhar mais uma vez um exemplo de arquitetura monolítica de uma aplicação web criada para ser um blog, porém com um modelo mais escalável. Nesse diagrama temos as 3 camadas com um pouco mais de detalhes. Como já dissemos no outro exemplo, a camada de apresentação pode ser proveniente de um navegador, de um software desktop ou de um aplicativo mobile. Vamos supor que estejamos lidando com uma aplicação Node.js na camada de aplicação. E por isso as requisições com a camada de aplicação são feitas através de requisições HTTP ou HTTPS de preferência. Uma vez que as requisições são feitas, podemos ter um load balancer, o responsável por tratar as chamadas e redirecionar ao servidor com menos processos ativos. O balanceamento de carga pode ser feito através de software ou usando um hardware específico. Só aí teremos a aplicação efetivamente sendo executada, utilizando da sua estrutura para um blog, como usuários, threads e posts. Nesse caso, a aplicação utiliza na camada de dados 2 tipos de bancos de dados: o MySQL, responsável pelos posts, e o MongoDB, que serve às threads e às informações dos usuários. Obviamente, nada impede também de termos um monolito de 2 camadas, onde a camada da aplicação também pode servir como a camada de dados. Obviamente, quanto mais compacta for a arquitetura, mais serão os desafios para a manutenção e a escala lá na frente. Como a base de código é inteiramente estruturada em um bloco, o desenvolvimento acaba sendo mais ágil. Por isso, o uso de monolitos acaba sendo a primeira opção quando precisamos criar uma POC, que é uma prova de conceito, ou até a primeira versão de um produto para validação de uma ideia, que conhecemos como Minimum Viable Product, ou MVP. Além disso, usando a arquitetura monolítica, o desenvolvimento e compreensão acabam sendo simplificados, permitindo inclusive a execução por uma equipe menor e até com menos qualificação. A melhor forma de pensar em um monolito é usar esse cubo sólido, onde todas as partes do sistema estão aqui dentro.
Não tem como não pensar no sistema como um todo. Eles são todos acoplados. Já na arquitetura de microserviços, nós temos esse cubo mágico, onde cada pedaço do sistema tem uma estrutura de dados e lógica de negócios própria, podendo inclusive ser desenvolvidas com tecnologias e linguagens diferentes, porém que se comunicam entre si. A ligação entre eles é feita através da comunicação na rede. É como se fosse isso aqui, ó. Cada quadradinho é um microserviço. Eles juntos formam aí um cubo, mas eles estão interligados, olha só, ó. Ou seja, tanto no desenvolvimento de software quanto na vida, a máxima "não use uma bazuca para matar uma formiga" é válida. Então, os microserviços não vieram para substituir os monolitos, e sim para mostrar que para cada tipo e momento do projeto se escolhe o que atende melhor. Por isso vemos o tempo todo monolitos que precisam escalar, sendo adaptados ou migrados para outra arquitetura. Aliás, isso representa mais trabalho para nós e mais cases para o mercado de desenvolvimento de software. Se curtiu, deixa um like, mas se esse vídeo clareou a sua mente, nós aceitamos um valeu aqui nesse vídeo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima recomendação que vem depois da vinheta. Tchau, Se tchau! vocês souberem resolver isso, deixe nos comentários também. Por favor, instrução passo a passo. Tchau! Nada mais justo que indicar para você a solução de arquitetura que veio para curar as dores dos monolitos. Sim, os microserviços. Então vai aqui do lado e toque nesse vídeo. Nós explicamos justamente o porquê deles serem tão populares e adotados pela maioria das empresas no mundo. Garanto que unindo esse conhecimento que você adquiriu nesse vídeo com o próximo que você vai ver, você vai ficar muito melhor aí e vai saber como escalar as suas aplicações.